vou além, né, Ivan? Acho que o Corinthians jogou melhor a partida inteira. Houve no final ali uma pressão até meio desordenada do Santos nos últimos 20 minutos e tal, mas mesmo no segundo tempo, acho que o Corinthians tinha completamente o controle da situação, né? Um primeiro tempo, como você bem disse, em que o Corinthians foi muito superior ao Santos. O Santos não jogou nada ontem. O Santos não jogou nada. A questão eu não gosto de falar justiça e injustiça no futebol quando não há interferência da arbitragem. Sim. E ontem houve. O Lucas Belotti com E, diferentemente do nosso companheiro de rádio Band News FM, que é com I. E tá de férias. Interveio diretamente no resultado. Primeiro, não foi falta do Gustavo Henrique. Não houve nada. 2, o lance continuou. Ele deu a vantagem. Quer dizer, não foi falta. Tudo bem, vamos admitir que por um acaso tivesse sido falta, né? O Gabigol chutou. Se a bola entra, ele ia dar gol, né? A bola foi para fora. Sim. E aí ele volta e acaba dando a falta, que não existiu. Porque eu estava cobrindo o ataque do Santos ontem na transmissão da Band News FM. Na transmissão eu já tinha dado a minha impressão na hora que para mim não havia sido nada. E justamente com a continuação do lance, o Gabigol finaliza e depois ele volta e dá a falta. Inclusive o Mateuzinho, nessa hora, enquanto está todo mundo discutindo, começa a conversar com torcedores do Santos que estão atrás e eles começam a falar, e o Mateuzinho, não foi nada, conversando assim numa boa. Mas as cenas que a gente capta quando a gente está ali no gramado, né? Mas eu trouxe a informação que eu apurei, que ele foi afastado, mas o afastamento dele não se baseia só nesse lance. Porque o segundo tempo dele foi muito ruim. Ele travou o jogo, né? Ele deixou todo mundo jogo. nervoso. Foram 13 cartões amarelos, incluindo para os treinadores e o Mike no banco de reservas do Santos. Então, a condução dele do segundo tempo foi muito ruim. Claro que passa por essa reclamação. O Corinthians foi à Federação Paulista, deixou claro o incômodo com tudo o que aconteceu, passa por esse lance, mas passa por muito do que ele atuou mal no segundo tempo na condução do Clássico. Ô, Aline, para mim ele se perde, não sei o que vocês acham, definitivamente no segundo tempo, no lance em que o Carrilho sai. Quando o Gabigol começa a dar um chilique, e tinha razão, porque o Carrilho estava lá do outro lado. Sim. Poderia ter saído pela outra lateral. E ele desafia o árbitro e não sai. E não sai, sai andando, e o Gabigol dá um ataque no campo. Cartão para o Gabriel. E aí o Carrilho sai, né? Eu assisti ao jogo na transmissão dos companheiros da Cazé TV. E acho que foi a repórter de campo, não sei o nome dela, Aline. A Dai Natália. Dai Natália. Ela, eu não sei se você... Porque eles ficam ali ao lado do banco de reservas, né? Então eles veem o jogador vindo. E os repórteres de rádio atrás dos gols. Então é mais fácil para a galera da TV observar o camarada que está saindo, porque pega de frente ali. E ela falou, o Carrilho, ele deu uma bronca ali no Carrilho, deu o cartão amarelo. E ela disse na transmissão, o Carrilho falou que ele é fraco, para ele. Nesse rigor todo, isso é para expulsão. Lógico. Sim. Né? Claro. Eu não concordo com esse rigor todo. Acho que ele acabou com o jogo no segundo tempo. Né? Concordo com a Aline. O primeiro tempo dele foi até razoável. Teve um lance até que o André ia sair cara a cara com o goleiro Brazão. E o Igor Vinícius, né, Aline, faz uma falta ali. Ele deu o cartão amarelo e tinha que dar o cartão amarelo mesmo. Isso é bom a gente esclarecer. Não existe essa história de último homem. Ele pode ser o último homem, fazer a falta e tomar cartão amarelo. O que a regra diz é que o cartão vermelho deve ser aplicado em chance clara e manifesta de gol. O que não era o caso. Ainda tem que ter o domínio da bola, a direção do gol, o controle da bola. Tem outras coisas que tem outras coisas que compõem o cenário. Nenhum adversário pode estar próximo com chance de aparecer para fazer o bote. Então o cara, de repente, pode não ser necessariamente o último homem e ser uma chance clara e manifesta de gol e ele ser expulso. Não era o caso. Então ele aplicou bem o cartão amarelo ali. Mas esse lance, para mim, é emblemático. O lance da saída no Carrilho e os cartões para Gabriel e para o peruano. Ali ele se perdeu completamente. E ele mostra que ali foi uma hora que ele não tinha domínio, porque realmente o Carrilho estava muito próximo da lateral. E ele sinalizou para o Carrilho sair pela lateral. E ele, não vou sair por aqui. Virou as costas e começou a sair para o outro lado. Então ele meio que teve que fazer alguma coisa para mostrar que ele tinha o comando. Mas ali a coisa já começou a ficar muito ruim. Léo, esse ponto é interessante, né? Por que a arbitragem muda tanto a ideia e o roteiro, acompanhamento
acompanhamento da arbitragem muda tanto de um primeiro para o segundo tempo? Porque não dá para entender. O primeiro jogo deu jogo. Óbvio, pró-Corinthians, mas deu jogo. Eu vou explicar simplesmente o que acontece com a arbitragem hoje, né? A arbitragem hoje precisa correr muito, né? O campo é grande para o árbitro. Você imagina uma coisa, né? Um lateral, ele vai dar um pique na ponta, ele volta, aí no outro lance do outro lado, ele está ali respirando, né? Sim. O árbitro, ele corre o tempo todo. Então, eles têm que estar muito bem preparados. E as confederações e federações estão dando espaço para os árbitros muito jovens. Esse lance é um lance claro, se a gente colocar de novo, de falta de experiência. Eu estava lá no Barueri, fazendo esse jogo pela Band News, e ele fez uma arbitragem ruim. Ele roubou o Mirassol, roubou na gíria do futebol, né? Sim. Não é ladrão. Mas ele errou contra o Palmeiras, ele errou contra o Mirassol, gravemente? Não. Mas ele fez uma péssima arbitragem também na condução. Então tem um lance no segundo tempo que o Vitor Roque rouba uma bola, o Vitor Roque é mais esperto que os jogadores do Mirassol, toma, vai na frente, ele toma o toquinho por trás, cai e ele não dá falta. Aí o Abel já reclamou lá no banco. Aí, daqui a pouco, o jogador do Palmeiras na direita, que eu acho que foi o Maurício, uma coisa assim, corta para dentro, toma um carrinho por trás, ele não dá o amarelo. Ele não dá o amarelo, aí o Abel, tinha sido um lance quase que sequente, né, na sequência, levanta do banco gritando, ele dá cartão pro Abel e pro jogador não. Aí o jogo... Porque aí azeda, né? Não se justifica, mas enerva o ambiente do jogo. Foi o que aconteceu ontem na Vila. Pensa numa coisa injusta. Você reclama de um cartão que, tá na cara, tá todo mundo vendo. Aí você, tudo bem, você não pode reclamar. Mas você reclama de uma coisa que você viu que é injusto. Aí você toma um amarelo e o cara que fez a falta, não. Isso faz o quê? Enerva todo mundo. E o jogo passou a ficar... E ele querendo afirmar de novo. Acabou. É que não aconteceu nada em Mirassol. Não teve pênalti polêmico, não teve nada assim. Não é? Passou batido. Mas quem faz observação na Federação Paulista de Futebol, da arbitragem, tem que olhar e falar, pro clássico, acho que ainda não. Porque se preserva o árbitro. O coordenador ainda é o Lustô? Patrício Lustô. Patrício Lustô. Filho do Juan Carlos Lustô, que foi árbitro, que apitou o jogo da fogueteira no Maracanã. Rosemary Fogueteira. Rosineri Melo. Saiu na Playboy. Mas o Lustô, ele não vai ver todos os jogos, evidentemente, mas ele recebe os relatórios. E o cara que está no relatório... Ele precisa dar uma entrega fiel do que está acontecendo. Precisa ser um pouco mais, assim, enfático. Né, na reunião, né, vamos colocar o Belotti. Eu tava lá em Mirassol, eu acho que segura um pouco. Não foi bem... Porque isso é falta de experiência, cara. Isso aí é falta. Tem árbitro que corre menos e não vai fazer isso. Por quê? Porque vai dar uma esperada, 10 segundos, né? Você olhou, cara, o Lautaro não reclamou, o Gabigol não reclamou. A bola saiu, o outro chutou. Acabou, cara, tiro de meta. Não, isso que você observou é muito importante, até porque o Gabigol é um reclamão quanto mais. Sim. Então, se fosse falta... o Gabigol reclamou, gente, deixa eu levar aqui, não vi direito, tal, ninguém está reclamando, tiro de meta, entendeu? É claro que, para ter feito isso, a gente tem que saber, entender que o juiz, o árbitro no caso, ele não quer essa confusão. Então, eu sempre parto da premissa que eles são idôneos mesmo, né? O cara não ia errar esse lance aí para acabar com a carreira dele. Ninguém está falando que o cara deliberadamente. Então, assim, mas falta um pouco ainda. Então, acho que tem muito árbitro jovem aparecendo que é bom, mas estão atropelando os caminhos, né? Põe ele para apitar 10 jogos no Paulistão, mas põe ele nos jogos... Foi o Klaus que apitou São Paulo e Portuguesa, Foi. né? Não dá para ver, ou não daria para estudar isso dentro da escala de arbitragem? Qual que é o jogo mais importante da rodada? Porque o Klaus é cantado aos 7 ventos como principal árbitro. Tem que partir do princípio que todo jogo... Pelo menos eu estou pensando com a cabeça do Reinaldo Carneiro de baixo. Sim. Não sei se tem o D baixo, se é baixo, enfim. Todo jogo é importante. Todo jogo. Mas qual que é o jogo principal da rodada? Não, tudo bem. Que pega fogo, né? Exato. O principal árbitro apita o principal jogo. Como é que foi o pênalti? Mas eu entendo. Como é que o Klaus apitou o pênalti para a Portuguesa? Ele demorou. Mas não só o pênalti. Verdade. Vários lances ele demorou para apitar. Ele demorou. Porque Espera, cara, vê a reação. auxiliar corre e aí depois ele apita. Ele não tinha apitado. E não foi só o lance do pênalti, faltas normais que ele não apitou. Teve um lance, primeiro tempo, era um lance, se eu não me engano, do lado direito do ataque da Portuguesa. Ele não deu a falta e ele fez bola. Ele sinalizou, ele estava na cara do lance, ele fez bola. E aí o quarto árbitro virou para ele e falou, não, foi falta. E aí ele parou e marcou a falta. Exato.
Então, assim, foi muito claro aquele lance. Porque hoje, inclusive a Federação, acho que foi a Federação Paulista que mostrou um áudio, alguém mostrou um áudio daquele lance que o sujeito cai sozinho na Copa São Paulo e o árbitro dá falta. Né? Então é um contra-ataque, aí você imagina, né? 10 de janeiro, sol de 40 graus à tarde no interior de São Paulo, o árbitro está correndo lá da área, tô passando um pano mesmo pro árbitro. Sim. O cara tá lá, e o jogador com 20 anos, né? Correndo a 30 por hora, e o cara lá, e aí ele apita na hora, não espera sair o gol, né? E aí, acho que foi até um colega nosso que fala de arbitragem, falou, ali o Bandeira fala, nada, então ele não precisa apitar. Entendeu? Só que ele apitou na hora, ele encerrou o lance, que é o que eu estou falando. Na Copa São Paulo, beleza, um árbitro imaturo para jogos de pessoas, jogadores imaturos, ok. Que vai evoluindo, vai aprendendo. Ali é o laboratório. Sim. Mas isso de apitar na hora, hoje não se faz. O cara caiu sozinho lá, você está longe. O juiz congolês fez no lance do gol do Senegal contra... Exato, apitou na hora, uma apitou falta na que não... O cara tem que ser Sangue frio. mais esperto. E sangue frio, né? Ele tem o VAR, cara. Eu não estou falando que tem de deixar a prerrogativa da arbitragem. Não. Ele tem que ter isso. um segundo de pensamento só. Pensar, peraí, calma. Mas eu acho também, aqui eu não sou ombudsman, mas eu acho que a gente fala muito também, eu nos incluo nessa história. Claro. Precisa renovar a arbitragem, não sei o quê. Eu acho que a arbitragem passa por um momento ruim no Brasil, evidentemente, mas no mundo. Então a gente fala assim, não, a arbitragem da Premier League que é profissional. A arbitragem da Premier League tem sido uma porcaria também. Não tão ruim quanto a brasileira, mas eu fico bem à vontade para falar sobre isso. Por quê? Gente, hoje você tem trocentas câmeras, né? O juiz está lá no meio da brincadeira. Ele é um elemento do jogo. E o jogo tá rápido demais, né, O Berno? jogo está muito rápido, existem várias câmeras e os jogadores não colaboram. Não colabora. Aqui, então? Aqui, mais ainda. Acho que essa é a diferença em relação ao futebol europeu, mas particularmente do oeste europeu, da parte ocidental da Europa. Tanto que na Copa do Mundo de Clubes, o jogo que teve bolinho em cima do árbitro foi Palmeiras e Botafogo. Sim. Você não via isso acontecer. Pô, o Ramon Abate-Abel expulsou o Raul Asensio do Real Madrid no jogo contra o Pachuca com 7 minutos de jogo. Teve isso. Tá expulso, meu irmão. Chance clara e manifesta de gol. 7 minutos de jogo. Pô, você expulsar um jogador do Real Madrid uns 7 minutos do primeiro tempo numa Copa do Mundo, pô, você tem que ter... né? Tem. Exatamente. Tem que ter força e tem que estar preparado. Personalidade. Personalidade. E é impressionante, né? Que ele fez boas arbitragens lá na Copa do Mundo e aqui ele é horroroso. Né? Ele é o pior árbitro brasileiro. Ele não é o pior árbitro brasileiro. Mas o que ele fez em São Paulo e Palmeiras... Tudo no bem, ano mas passado, assim também não pode botar o cara na cruz, né? Colocar o cara na cruz, né? Mas Vários ele fez erraram, por onde? vários erraram. Se eu falar bobagem aqui, vão me colocar na cruz. Então, posso mas não fazer tá 200 certo. programas- Mas não tá certo. Não tá certo. Te Então, colocar na Léo, cruz. Se tu errar no 201, tá errado. Mas Tudo bem, depende mas do se eu nível de fizer análise 200 do programas nível de análise de Do desempenho. modo padrão, ninguém vai falar nada. Se eu fizer um programa horroroso, falar uma bobagem atrás da outra, o cara vai falar, esse cara é ruim. Foi o que aconteceu na arbitragem de Ramon Abate-Abel naquele Palmeiras e São Paulo. São Paulo e Palmeiras foi no Morumbi o jogo. Exato. Por onde anda esta figura?